Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continuem sobre nós. Amém? Feliz 120 anos, né? Que bênção maravilhosa a igreja completar 120 anos. Eu gostaria que você desse um abraço em quem está do seu lado aí e dissesse para essa pessoa, feliz 120 anos. Diga para essa pessoa, você está muito bem com 120 anos. Hein? Você está até jovem, para quem tem 120 anos. Louvado seja Deus pela sua vida. Feliz aniversário, Igreja de Manhuaçu. Deus abençoe nosso pastor Anderson, equipe pastoral, conselho da igreja, junta diaconal, todos os ministérios da igreja. Que Cristo continue a ser glorificado em vosso meio e exaltado sobre tudo e sobre todos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho dos irmãos. Nosso pastor Anderson, junto com sua equipe pastoral, nos tem tratado como príncipes de Deus, nos receberam aqui com muito amor e louvo a Deus por conhecer os amados do Canto Verbo. Fui muito edificado pelas canções deles. Enquanto eles cantavam Filipenses ali, o pastor Carlos falou no meu ouvido, pastor, quem canta a Bíblia não erra. Eu falei, é isso aí mesmo. Continuem cantando a Escritura para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos amados, nessa noite eu quero trazer uma mensagem para vocês. Eu preguei no Salmo 126, na tarde de ontem, em Ezequiel 37 à noite, em Apocalipse 2, de 1 a 7, textos mais extensos. Nessa noite pregaremos num texto um pouco mais objetivo, mas é a poderosa palavra de Deus. Os irmãos tiveram o privilégio de ouvir reverendo Jeremias na quinta-feira 2 vezes, reverendo Roberto na sexta-feira 2 vezes. Que você pegue todas essas mensagens da conferência de avivamento, de aniversário, as tenha bem anotadas, medite nelas, compartilhe com a sua família, pergunte a Deus que decisões você precisa tomar depois desta conferência. Porque muitas vezes a gente participa de uma conferência, a gente ouve os pregadores que a gente gosta, às vezes a gente dá risada no sermão, outras vezes a gente chora e nós saímos emocionados, mas de repente na terça-feira, quarta-feira, com a correria da vida, você já esqueceu de tudo. Então é importante que você anote, tenha um momento para compartilhar com a sua família. E faça uma reflexão, meu Deus, que decisões eu preciso tomar depois desta conferência de 120 anos da minha igreja? No que eu preciso mudar? Como eu posso consagrar-me mais ao meu Deus? O Senhor tem falado com você. Então não perca nenhuma destas palavras, mas que elas sejam um instrumento de Deus para transformar a sua vida para a honra e glória do nome de Jesus. A igreja também muito amorosa, agradeço o carinho de todos os irmãos. A igreja tem a cara do pastor, né? Isso é bênção demais, por isso que a gente tem sido tão bem recebido aqui. Agora eu quero convidar você para vir comigo a Santa Palavra de Deus, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. Nós vamos meditar neste texto da Palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu convido você a que se coloque de pé. Enquanto você se coloca de pé, irmão, eu quero fazer um desafio para você de pegar uma biblinha dessa com o pastor Anderson. Mas a gente só pega isso aqui e entrega na mão das pessoas. Esse material aqui é tremendo para você falar de Jesus para alguém. Então ele tem respostas às perguntas das pessoas que você pode ler e ajudá-las. Eu quero desafiar você a pegar um livrinho desse e estudar com uma pessoa não crente essa semana. Você faz isso em meia hora, 20 minutos com essa pessoa. E depois desse momento, clame a Deus para que Deus te dê a bênção de ver essa pessoa entregar a sua vida a Jesus. Tome essa decisão, que essa seja uma decisão. Esse livrinho aqui tem o objetivo de levar você a falar de Jesus. Pastor, eu não sei falar de Jesus. É só você ler isso aqui com a pessoa. Só ler. Você sabe ler? Ou você é analfabeto? Se você sabe ler, isso aqui vai te ajudar. Tome essa decisão, que Deus te dê a bênção de ganhar alguém para Jesus nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Segundo Crônicas, eu vou pregar nos versículos 13 e 14 do capítulo 7, mas para a gente entender um pouquinho melhor o contexto, nós vamos ler a partir do versículo 11. Mas a mensagem vai ser fundamentada nos versículos 13 e 14. Nós vamos ler do 11 ao 15, assim diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.
De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você. Vou deixar esse telefone aqui no modo avião, porque eu quero ouvir mensagem só de Jesus agora, de nenhuma outra pessoa. Então vamos ficar aqui com a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pastor Anderson já orou por nós, mas clame ao Senhor para quebrar a sua vida, para falar ao seu coração, para ter misericórdia de você. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Deus, ser propício a mim, pecador. Pai, quando nossa querida banda Canto Verbo falava da gentalha, eu sou a gentalha, Senhor. Ó Pai, não tenho mérito nenhum. Se o Senhor fosse me tratar como eu mereço, era para que eu estivesse no inferno. Mas obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E obrigado porque Tu enviaste Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Ó Deus, é com o perdão dEle que contamos. É nele que confiamos. É só por Ele, Deus, ó Pai, que nós, como disse o Teu servo no início do louvor, estamos aqui orando ao Senhor. Porque senão seria loucura. Mas é por causa do que Ele fez que nós temos liberdade de entrar na sala do trono e chamar o meritíssimo dos meritíssimos, a maior autoridade do universo, aquele que sozinho compõe, ó Deus, todo o supremo tribunal celestial, o todo-poderoso Deus, nós o chamamos de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Purifica a Tua noiva, Deus. Fala graciosa e poderosamente ao nosso coração. Não porque merecemos, mas porque Jesus merece. Por causa dele, Deus, fala conosco. Impacta a nossa vida, nos transforma e nos abençoa nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meu querido professor que já está na glória, reverendo George Canelas, além de pregador, gago, líder na IPB, era cantor e compositor. E ele tinha uma canção muito bonita que dizia assim: há dias em que lhe parece que a angústia cresce no seu coração. O seu louvor se emudece e logo acontece alguma ingratidão. Até mesmo até mesmo desaparece a ânsia pela prece e o tempo de oração. Há dias que são dias maus na vida de um cristão. Nós, amados irmãos, temos dias maravilhosos e abençoadores na presença de Deus. Mas todos nós também passamos por dias difíceis, em que a nossa fé é provada, em que nós somos desafiados ao quebrantamento e somos chamados a voltar à presença de Deus. Em todos esses dias, irmãos, nós devemos clamar que a mão do Senhor esteja conosco, que a bênção do Senhor nos sustente e que Ele nos visite com o seu Santo Espírito, dando-nos restauração. Na esteira, amados irmãos, da temática dos nossos 120 anos, o avivamento, nós olhamos para este texto da palavra de Deus, no qual o Senhor aparece a Salomão em sonho, no 20º do seu reinado. Salomão tinha gastado 7 anos construindo o templo de Jerusalém. Depois de 7 anos, ele o consagra de maneira gloriosa, como narra muito bem o princípio deste capítulo 7 do 2º livro das Crônicas. Nos próximos 13 anos, ele constrói o seu palácio.
A casa de Deus foi conduzida com os melhores materiais e os melhores afinco, com o maior afinco, porque seria o lugar da habitação do Senhor. Na sua casa, Salomão construiu com mais tranquilidade. Mas agora, no 20º ano, na metade do seu reinado, o Senhor aparece a Salomão e diz a ele o seguinte: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar por casa de sacrifício. O templo, amados irmãos, era central em Jerusalém, era central em Israel. O templo era o lugar do sacrifício. O templo era o lugar onde a presença de Deus habitava no Santo dos Santos. O templo simbolizava Jesus no Antigo Testamento, porque era a habitação de Deus, o lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos para que o povo de Deus fosse perdoado. E Deus aceitou então a consagração do templo e habitaria naquele lugar. Mas Deus não é bobo, amados irmãos. Deus sabe que a vida cristã de todos nós, muitas vezes, pode ser constituída por altos e baixos. Há momentos nos quais você está no auge do seu fervor espiritual. Você está devorando as Escrituras. Parece que as palavras das Escrituras saltam diante dos seus olhos. O Espírito Santo fala ao seu coração. Mas de repente você passa por um tempo de prova, é humilhado, tropeça. E tem dia que você ora e parece que os céus estão fechados e parece que você não percebe nada da presença de Deus. Deus sabe que o seu povo passaria por lutas. Então Deus dá aqui as diretrizes a Salomão, para quando o seu povo passasse por grande luta, o seu povo pudesse experimentar restauração. Nessa noite, então, irmãos, o tema da palavra de Deus para nós é como experimentar restauração. Ontem à tarde nós pregamos sobre como orar por reavivamento, no Salmo 126. Em Ezequiel 37 nós vimos como Deus restaura o seu povo. Na manhã de hoje, em Apocalipse 2, aprendemos a ser a igreja que Deus quer, uma igreja apaixonada por Jesus. E agora, nesta noite, vamos aprender como experimentar restauração. E a minha oração é que Deus traga quebrantamento ao seu coração nessa noite, é que Deus traga arrependimento, é que Deus traga confissão de pecados, é que Deus traga disposição para mudar de vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus ouça as suas orações como pai, as suas orações como mãe, minha irmã, que Deus restaure seus filhos, que Deus restaure a sua igreja e que Deus nos visite com reavivamento espiritual, em nome de Jesus, amém. Como experimentar a restauração então, pastor? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, reconheça que Deus disciplina. Como experimentar a restauração? Reconheça que Deus disciplina. A palavra de Deus aqui nos diz, amados irmãos, o seguinte, no versículo de número 13: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Há dias nos quais Deus disciplina a igreja, irmãos. Tem dias que Ele fecha os céus e para de mandar chuva. E aí a igreja já tem que começar a se quebrantar. Mas se a igreja não se quebranta, nós sabemos que essa aqui é uma região do café, graças a Deus, Deus tem abençoado os irmãos com o preço do café esse ano no Brasil. Mas se o povo não se arrepende, Deus diz que ia atacar a lavoura. Ele ia mandar o gafanhoto atacar a colheita. E aí você vê a secura no ar, você vê o colapso econômico, porque se a colheita não prosperar, o povo vai quebrar. Mas se ainda assim o povo permanecer com o coração endurecido e longe de Deus, o Senhor, além de fechar os céus, trazer a seca, afetar a colheita, o Senhor vai mandar a doença no meio do povo. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu mandar o gafanhoto à colheita, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo, Deus envia a doença. Irmãos, todos nós fomos impactados terrivelmente com a pandemia da Covid-19. Eu não sei se você chegou a perder algum familiar. Muitos pastores na nossa amada IPB vieram a falecer.
que ano desafiador para todos nós foi o ano de 2020. Lá na Igreja Unida, a nossa igreja estava completando 120 anos. E eu fiz uma programação especial naquele ano, junto com o conselho. Nós, cada mês, estávamos levando alguns dos maiores pregadores da IPB, pastores que tinham relação com a nossa igreja. Fizemos uma Bíblia comemorativa, esse ano a estamos renovando. Mas eu tinha programado lançar 2 livros naquele ano. E, de repente, naquele ano da pandemia, só pregaram em nossa igreja, na abertura dos 120 anos, o reverendo Roberto, em janeiro, e o reverendo Canelias, que tinha sido pastor da Unida há alguns anos atrás, pregou, e foi a última igreja que ele pregou antes de morrer, porque ele morreu além da Lapa, que era a igreja que ele era pastor, porque aquele foi o ano que ele morreu. Que ano desafiador! Quanta luta nós passamos! Deus, amados irmãos, humilhou o mundo inteiro, mas também humilhou a sua igreja. Nós vimos como nós somos apegados às coisas deste mundo, como nós amamos muito mais as coisas que o mundo nos dá do que o nosso próprio Deus, como nós estávamos faltando no pastoreio e na ministração dentro de nossas casas. E Deus chamou a igreja a se humilhar, a ir para a internet, a orar, a se converter, a buscar ao Senhor. E graças a Deus, amados irmãos, pela graça do Senhor, naquela pandemia, as nossas igrejas cresceram para a honra e glória do nome de Jesus. A primeira vez que eu preguei para vocês, por intermédio do pastor Anderson, foi na pandemia. O senhor lembra, reverendo? Foi numa gravação em nossa igreja, pregando para vocês. Eu vos conheci de longe, por causa da pandemia. Agora, tenho a bênção de conhecê-los de perto. Quando a pandemia acabou, irmãos, nós agradecemos e nos animamos. Mas quando a pandemia acabou para vocês, lá na igreja que eu sou pastor, na Igreja Unida, eu falei, agora vai. Naquele ano, poucos meses depois, a Cracolândia do centro de São Paulo veio parar na porta da nossa igreja. Você imagina o que é ter 800 pessoas se drogando na porta da sua igreja? E não é o caso, pastor, por que o senhor não pegou uma missão evangélica e foi lá levar comida para eles? Nós já fazíamos isso no centro de São Paulo há muitos anos, irmãos. O que acontecia ali era o seguinte, os próprios traficantes barra pesada botavam a sua banquinha na porta da nossa igreja e vendiam droga o dia inteiro. Eles deixavam que nós, os pastores, entrássemos, a administradora da igreja entrava, mas as pessoas numa situação de desespero, de colapso, de prostituição, de sexo no meio da rua, de convulsões por causa da droga no meio da rua, e durante, irmãos, 10 meses a Cracolândia ficou na porta da Igreja Unida. Que tempo desafiador. Graças a Deus, o Mackenzie nos recebeu no culto matutino e vespertino. Nós fomos para o auditório da escola americana, e naquele ano eu preguei para a igreja sobre deserto, eu preguei para a igreja sobre exílio, mostrando à igreja que quando Deus manda a igreja para o deserto, ela aprende a depender de Deus, mostrando que quando Deus manda a igreja para o exílio, no exílio ele humilha o povo, mas no exílio nascem líderes internacionais, tal como Daniel e seus amigos, tal como Neemias, que era copeiro do rei, tal como Esther, que foi esposa do rei Artaxerxes, e por causa do exílio, Deus preparou o seu povo para abrir sinagogas no mundo inteiro, para que quando Jesus viesse, os apóstolos pudessem pregar em sinagogas do mundo inteiro, começando as igrejas naqueles lugares. Então, irmãos, tem dias dos quais Deus nos disciplina, e Deus nos leva para o deserto, para nos humilhar, para nos quebrantar, para nos envergonhar, para trazer o nosso coração de volta para Ele, para nos dar um coração totalmente de Cristo, e para fazer de nós uma bênção preciosa nas mãos de Jesus. Naquele ano desesperador da Cracolândia na porta da nossa igreja, nós recebemos 60 novos membros, irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Nesses 7 anos, para a honra e glória de Jesus, já recebemos 350 membros, pela graça do Senhor. Mas tudo é com Deus nos humilhando, nos quebrantando, nos botando em nosso devido lugar. A palavra de Deus diz que Deus disciplina ao que ama e açoita a todo filho que recebe. Se você está passando por uma disciplina, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Ele se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está matando a morte que há dentro de você, para que a glória de Cristo resplandeça em você.
Ele está quebrantando o seu coração, fazendo de você alguém mais dependente, alguém mais consagrado, alguém que tira os olhos das circunstâncias, alguém que olha para Jesus, alguém que coloca a sua confiança última somente no Senhor Jesus, pois foi Ele quem te amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Portanto, como diz Hebreus, não desmaie, meu irmão, quando você é repreendido pelo Senhor, porque Ele te ama e Ele quer moldar você à imagem de Cristo Jesus. Se você está passando por uma disciplina espiritual, quebrante-se, humilhe-se, ore, peça a Deus misericórdia, peça ao Senhor que purifique a sua vida, peça a Deus que te deixe aprender aquilo que você precisa aprender, para que você saia logo dessa disciplina e saia dela restaurado, transformado e mais consagrado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém! Como experimentar a restauração? Reconheça que Deus disciplina todo aquele que Ele ama. Louvado seja Deus. Mas, pastor, como então experimentar a restauração? Em segundo lugar, reconheça que Deus restaura. Como experimentar a restauração? Reconheça que Deus restaura. Lá no versículo 14... na segunda metade, o Senhor diz que quando cumpríssemos algumas condições, Ele diz assim: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que é feita no templo de Jerusalém é a oração que confia na mediação dos sacrifícios ali oferecidos. O templo de Jerusalém simboliza Jesus. É por isso que o povo, naquela época, orava em direção ao templo, porque ali estava a presença do Senhor no Antigo Testamento. Ali eram oferecidos todos os sacrifícios. Então, quando você orava naquele lugar, você estava confiando no mediador que pagava a sua dívida. Estão crendo nesse mediador, a palavra de Deus diz que o Senhor diz: então eu ouvirei lá dos céus, nossa oração vai ser ouvida, perdoarei o seu pecado, graças a Deus, porque como sacrifícios eram oferecidos no templo de Jerusalém, Jesus no Monte da Caveira foi oferecido de uma vez por todas para pagar os nossos pecados. De forma que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus e confessa os seus pecados, será perdoado de todos os seus pecados. Porque Cristo deu a vida na cruz para salvá-lo. Deus restaura, Ele ouve a nossa oração, Ele perdoa os pecados, mas Ele sara a terra. Ele cura a lavoura, Ele manda a chuva, Ele cura a doença no meio do seu povo. Nós enfrentamos a Covid e nós a superamos pela graça de Jesus. Irmãos, foi Deus que abriu os céus e derramou a sua bênção sobre nós, seu povo. Você precisa reconhecer que Deus restaura. Se você está passando um momento difícil, não se desespere. Na hora certa você verá a intervenção do Senhor e você experimentará a restauração em sua vida. Irmãos, eu estou lendo um livro maravilhoso, recomendo a todos vocês que leiam, de um dos maiores conselheiros bíblicos da atualidade, o reverendo Paul David Tripp, pastor presbiteriano muito abençoado dos Estados Unidos. O nome do livro é Perdido no Meio. Ele é um livro de quase 400 páginas, faltam 2 capítulos para eu terminar. Se Deus quiser, eu termino no avião amanhã, se eu não dormir até São Paulo. Esse livro é precioso porque ele fala que dos 35 aos 40 anos, até os 60 anos, homens podem passar pela crise da meia-idade. O que significa isso? Mulheres também, você já não tem mais a força de antes, você já não tem mais a beleza de antes, você já não tem mais a força do raciocínio de antes, e você não alcançou alguns desejos que você tinha, e você, de repente, se assusta no meio desse processo e entende que mais da metade da sua vida já foi embora. E você fica perplexo e às vezes até duvidando da bondade de Deus. Em determinado momento do livro, o reverendo Paul David Tripp conta a história de um presbítero que ele admirava muito, cujo nome era Don. O Don era uma bênção na igreja. Era um presbítero que não faltava reunião de oração, nem estudo bíblico. Apoiava o pastor na reunião do conselho. Era professor de escola dominical. Abençoava os projetos de plantação de igreja.
Que bênção era o Dom. O Dom trabalhava numa empresa imobiliária, meus amados irmãos. Ele não tinha formação universitária, mas ele era tão competente que ele chegou ao cargo de vice-presidente da empresa. E ele ia muito para a igreja, mas ninguém sabia que o Dom buscava a Deus, mas o amor maior da sua vida, a sua realização estava no seu emprego. Até que um dia o Dom começou a arrastar da perna. E ele não entendia, foi para os médicos, os melhores hospitais, ficou 1 ano fazendo exames. Depois de 1 ano, o neurologista disse para o Dom que ele estava com esclerose múltipla. Para o Dom aquilo foi um impacto terrível, mas ele falou, não vou falar nada para o meu chefe. Ele andava arrastando a perna. A esclerose múltipla, você sabe, que ela vai fazendo com que os movimentos da pessoa vão se dissipando aos poucos e alguns chegam até morrer depois de alguns anos dessa doença. Eu conheço 2 pessoas que já faleceram por ela. A pessoa vai minguando e definhando aos poucos. O Dom, amados irmãos, ficou calado. Cada 6 meses ele tomava esteroides. E ele viveu 2 anos de muita prosperidade na empresa. Mas depois de 2 anos veio a quebra dos bancos na Bolsa dos Estados Unidos, por causa da questão imobiliária também. E aí, então, a empresa do Dom agora entrou em crise, independentemente do que aquilo que ele fizesse. E depois de 2 anos, ele não toma esteroide mais a cada 6 meses, a cada 6 semanas. E cada vez ele reclama mais de dor e rasta da perna. E ele chegou e falou para o chefe dele, chefe, eu estou doente. Eu relutei, eu não queria falar, eu estou chateado com Deus há um tempo. E o chefe dele falou assim, eu recomendo que você se aposente, porque com essa crise eu não consigo mais pagar o seu seguro-invalidez. Aposente-se agora. E o Dom, de repente, irmãos, foi mandado para casa. O Dom ganhava um salário de mais de 100 mil reais, ele já tinha comprado uma casa financiada, queria ainda comprar uma casa na praia, e também tinha o sonho de pagar a faculdade dos filhos nos Estados Unidos. Mas com a crise ele perdeu o emprego, só sobrou o dinheiro de pagar a hipoteca imobiliária do mês, não conseguiu comprar a casa de praia, nem a faculdade dos meninos deu para pagar. E de repente o Dom entrou numa depressão profunda, e ele questionava Deus, Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? O Senhor disse que me ama, mandou Jesus morrer na cruz, e eu passo por uma situação como essa. E o Senhor foi mostrando para o Dom, que o maior amor da vida do Dom não era Jesus. O maior amor da vida do Dom era a sua profissão e o seu sucesso profissional. E que Jesus amava tanto o Dom, que não ia aceitar que a profissão do Dom ocupasse o lugar que era de Jesus. E o Dom teve o seu coração revelado. E ele disse que em alguns momentos ele nem sentia a presença de Deus. Mas o pastor Paul Tripp diz que nessa hora em que nós parece que nem sentimos a presença de Deus, é a hora em que o Senhor está mais presente. Porque Ele está comprometido a arrancar do nosso coração tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus. Depois de alguns meses de depressão, o Dom foi chamado para entrar no conselho da agência missionária da igreja, da junta de missões. E de repente, irmão, o Senhor foi mostrando para ele que tinha um novo projeto para a vida dele. E ele estudou com o pastor sobre aconselhamento. E uns 4 meses depois, ele começou a ser um conselheiro bíblico na igreja. Ele ia para um gabinete na igreja, aconselhava casais, aconselhava irmãos. E aí, de repente, o Dom ficou perplexo, porque 1 ano depois que ele estava aposentado, arrastando da perna, todos os dias a sua agenda estava cheia, aconselhando e cuidando do povo de Deus. Então o Dom entendeu, Deus teve que sacrificar o meu trabalho para me mostrar que Ele me quer na presença dEle. E quer usar a minha vida para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Deus restaura você, irmão. Deus deu Jesus na cruz por você. O Senhor nunca vai te deixar. Jamais Ele vai te abandonar. Ele tem o projeto de te levar para o céu. Mas se para te levar para o céu, Ele precisa machucar você, para que você tire os falsos deuses do seu coração, Ele o fará, para que você tenha a bênção de ser restaurado por Jesus. Então você vai ter a certeza de que por causa de Jesus, Deus ouve as suas orações lá do céu. Deus perdoa os seus pecados e Deus restaura o seu coração. Eu gostaria de lhe perguntar se existe algo na sua vida nessa noite ocupando o lugar de Jesus. Sua esposa está ocupando o lugar de Jesus? É por isso que você, irmão, tem tanta confusão na sua casa. Seu pastor é pastor há muito tempo, eu sou pastor há 25 anos. Irmãos, quando um casal chega quebrando pau no meu gabinete pastoral, a primeira coisa que eu pergunto para eles é assim, como é que está a vida devocional de vocês?
Se tem um mais ignorante, diz assim: que besteira, pastor, nós estamos nos matando aqui, o senhor vem com esse negócio de vida devocional? Eu falo: irmão, presta atenção. Deus está deixando vocês brigarem, porque vocês colocaram um ao outro no lugar de Deus. E ninguém suporta a adoração. Quando disseram que Herodes era Deus, ele morreu comido de bicho. Ninguém aguenta o peso de ser Deus. Então o problema de vocês foi porque vocês deixaram de buscar a Deus e colocaram um ao outro no lugar de Deus, e agora estão exigindo perfeição do outro, perfeição que só se atribui a Deus. E porque vocês idolatraram e colocaram-se um ao outro no lugar do Senhor, o Senhor está deixando que vocês briguem um com o outro e encrenquem, para que vocês entendam que nenhum de vocês pode ocupar o lugar de Deus. Então a falta de vida devocional é sinal de que o Senhor não é a primeira pessoa da sua vida. Então, meu irmão, se você só está quebrando o pau com a sua mulher, significa que você precisa se arrepender dos seus pecados. E você também, minha irmã, porque Jesus já deixou de ser o centro da vida de vocês há muito tempo. E Deus está usando essa confusão toda para ouvir a oração de vocês, para perdoar os pecados de vocês, para trazer vocês de volta para Jesus. Se você perdeu o emprego, irmão, Deus não deixou de te amar. Se você está com problema de saúde, o Senhor não se esqueceu de você. Que você confie no Senhor que te amou e mandou Jesus da cruz para pagar os teus pecados. Ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você, suas aflições? Reconheça que a restauração vem somente de Deus. Diga hoje: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me restaure em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ouve a minha oração, Deus. Perdoa o meu pecado, me cura na alma, cura minha família, cura meus relacionamentos, arranca do meu coração tudo que ocupa o lugar de Jesus. Eu gostaria que o Senhor fosse o primeiro amor da minha vida. Como experimentar a restauração? Reconheça que Deus disciplina, reconheça que Deus restaura. Você tem experimentado a disciplina do Senhor? Você já experimentou a restauração de Deus em sua vida? Você quer verdadeiramente experimentar restauração? Amém? Quem quer experimentar restauração, diga amém. Pastor, como experimentar restauração? Reconheça que Deus disciplina. Reconheça que Deus restaura. Mas, em último lugar, o texto nos diz: reconheça as condições. Como experimentar restauração? Reconheça as condições. O texto no versículo 14 começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Primeira coisa, você precisa saber se você é crente ou não. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Para Deus te restaurar, você tem que fazer parte do povo de Deus. E o povo de Deus leva o nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz para nós: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós somos o povo de Jesus. Ele é Yahvé que salva. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós não vivemos desonrando o seu nome. Então, para experimentar a restauração, você tem que fazer parte do povo que se chama pelo nome de Jesus.
Pastor, eu quero fazer parte desse povo. É só você aí onde está agora dizer: Deus, me perdoa de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para me salvar. Creio nele como meu único Senhor e Salvador. Entrego minha vida totalmente a Ele e peço ao Senhor que venha morar no meu coração. A Bíblia diz: se você invocar o nome do Senhor, salva-me, Senhor, você vai ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para experimentar a restauração, a primeira condição é fazer parte do povo de Deus. Fazer parte do povo que se chama pelo nome do Senhor. A segunda condição é a humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E humilhar-se, irmão, é colocar-se em segundo plano. É reconhecer que verdadeiramente você não é o dono da sua vida. Que você é totalmente dependente do Senhor. Nós, irmãos, temos a ilusão da independência. Eu fui chamado, irmãos, para o ministério aos 14 anos. Meu pai não era um homem crente, o sonho dele era ser médico. Ele precisou abrir uma construtora na minha cidade, que tinha que sustentar a família. E ele me preparou para ser médico desde menino. Quando Deus me chamou, meus irmãos, aos 16 anos, para o ministério pastoral, meu pai ficou sem falar comigo. E falou para mim assim: eu nunca mais te dou um centavo. Eu morava em Brasília, estudava num excelente colégio público lá, meu pai em Minas, e eu passei 2 anos em Brasília, irmãos, vivendo pela fé. Comendo, às vezes, quando Deus levantava alguém para me dar um dinheiro, mas Deus estava me preparando para o ministério. Estava me humilhando para que eu dependesse do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que as rédeas da nossa vida não estão em nossas mãos. Mas por causa disso, porque eu tive que me virar desde cedo, eu falo com a minha esposa, eu aprendi que se eu não me virasse, ninguém cuidava de mim. Mas o Senhor, muitas vezes na minha vida, tem me dito que não, para me mostrar que quem domina a minha vida não sou eu. Quem domina a minha vida é o Senhor. Presta atenção, só vou fazer algumas perguntinhas para você. Você escolheu o dia em que você ia nascer? Você escolheu a família na qual você ia nascer? Você escolheu a cor da sua pele? Você escolheu o sobrenome que você teria? Vem cá, você escolheu o dia de morrer? Hoje o povo estica a cara, malha, fica com barriguinha trincada aos 70. E eu conheço gente, irmão, que vive doente a vida inteira e chega aos 90. E eu conheço gente muito atlética que de repente dá um AVC e morre. Gente de 30 e poucos anos morrendo nas academias. Nós não sabemos o dia nem do nascimento e nem da morte. Nós controlamos, irmãos, muito pouco. Então nós precisamos deixar o trono da nossa vida e nos humilharmos e dizer: Senhor, quem governa a minha vida é o Senhor. Quando nós fizermos um plano, nós não dizemos, vamos fazer isso, mas vamos assim: Senhor, se o Senhor quiser. Quando nós precisamos tomar uma grande decisão, nós dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, mostra-nos qual é a tua vontade para nós. O povo que é salvo pela graça e se chama pelo nome, é um povo que bota a cara no pó, se arrepende dos seus pecados, abre mão do controle da sua vida, se coloca em segundo plano e reconhece a soberania do Senhor sobre a sua vida. Consequentemente, já que esse povo se chama pelo nome de Jesus e se humilha, a primeira característica de quem se humilha é que essa pessoa ora. Se você não está orando, é porque você é um soberbo. Se você não está orando, é que você confia na força do seu braço. E aí Deus tem que humilhar você. Igual jogou Jonas do fundo do mar, para que Jonas voltasse a orar e buscar a presença de Deus. Então, quando você se chama pelo nome de Jesus, você se humilha, a próxima condição é consequência, você ora. Você coloca a vida nas mãos de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu quero consagrar minha esposa, meus filhos ao Senhor, meus dons na igreja, minha empresa, como patrão ou como funcionário. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Você ora, você vive em comunhão com o Senhor. E quando você ora, as suas orações não são só utilitárias, mas você começa a orar para ter comunhão íntima com Deus, porque o texto diz: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar.
As suas orações dizem assim: Senhor, eu quero conhecer-te mais. Deus, deixa-me contemplar o resplendor da tua glória na face de Cristo. Abre o meu entendimento, abre o meu coração. Me impressiona com a tua grandeza, com a tua santidade, com a tua misericórdia, com a tua onipotência, com tua graça. Oh Deus, resplandece a tua glória. Eu quero te buscar, Senhor. Deixa-me conhecer-te mais. As suas orações param de ser só me dá, me dá, me dá, me dá. Deus deixa de ser só o seu supermercado ou o seu self-service. E você ora para adorar. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Vim para te engrandecer. Vim para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Não há Deus tão maravilhoso como o Senhor. E você adora, e você exulta, e você é cheio da presença de Deus. As condições de Deus são fazer parte do seu povo, se humilhar, orar e voltar a buscá-lo como o maior amor da sua vida. Consequentemente, depois que você faz parte do povo de Deus, você se humilha, depois você ora. Quando você desenvolve a sua vida de oração, sua oração chega ao patamar da contemplação, da adoração, da exaltação do nome de Deus. Consequentemente, a próxima condição é corolário das anteriores, sua vida vai mudar. Porque você é povo do Senhor, se humilhou, orou, buscou a Deus, você vai se converter dos seus maus caminhos. Você vai abrir mão dos pecados que está cometendo. Você vai crescer em santificação. E a sua vida vai ser totalmente mudada. Você precisa reconhecer as condições, irmão. Hoje o Senhor nos chama a orar como igreja, irmão, se nós queremos avivamento. O grande autor James Houston, fundador do Regent College lá no Canadá, que também foi um teólogo, professor da Universidade de Oxford, contou que ele, durante grande parte da sua vida cristã, ainda que fosse um intelectual, tinha sérios problemas na sua vida de oração. Porque ele via a sua vida de oração como um desempenho. E ele, como era um homem que pensava muitas vezes em orar, a mente dele divagava. E ele criava vários métodos, mas ele não conseguia orar. Até que ele leu um texto de um pastor da antiguidade, Clemente de Alexandria, lá dos primeiros séculos da era cristã. E Clemente, no seu texto, dizia assim: orar é simples. Orar é estar na presença de Deus. Houston, que era um grande teólogo, disse que ficou chocado com esse texto. Ele: meu Deus, eu estou pensando em desempenho. Orar é estar na presença de Deus. Então ele disse que separou um cantinho, botava um hino, uma música, adorava a Deus, parava, chorava, conversava com o Senhor, confessava os seus pecados. Em alguns momentos ficava calado, para que o Espírito Santo fosse relembrando na mente dele a palavra. E daquele momento com Deus ele saía renovado e revigorado. Porque ele entendeu que oração não é simplesmente desempenho e falar palavras ribombantes e bombásticas. E por isso muita gente não quer orar na igreja, porque diz: eu não oro bonito como ora o irmão fulano de tal. Besteira! Deus vê o coração. Orar é estar na presença de Deus. Você pode estar na presença de Deus o tempo todo, porque Cristo morreu por você. Então desenvolva o hábito de, como crente, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E a sua vida vai ser mudada. E você vai viver uma vida piedosa. E vai consagrar a sua vida nas mãos de Jesus. E vai ter um impacto poderoso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Há condições. Você precisa se arrepender. Hoje de manhã nossos irmãos cantaram a música deles sobre o filho pródigo. Eu amo, amados irmãos, esse texto do filho pródigo. Um dos versículos que eu amo mais na Bíblia está lá em Lucas 15, 19 e 20, que diz assim: vim a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aquele moço insultou seu pai. Quando pediu parte da herança numa cultura patriarcal, estava dizendo: pai, eu quero que o senhor se exploda e que o senhor morra. Porque a herança só era recebida depois da morte do pai. Eu não estou nem aí para o senhor. Ele pegou toda a sua fortuna e gastou com prostitutas e falsos amigos.
Ele foi assolado na terra distante em que estava, porque houve grande fome, e agora ele é jogado para cuidar dos porcos, e nem mesmo a comida dos porcos ele come. Ele foi humilhado. Para judeu, porco é animal amaldiçoado, então ele era mais amaldiçoado que os porcos. Mas lá naquela terra ele caiu em si, e dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores de papai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Que loucura é essa? Vou para a casa do papai, vou pedir perdão pelos meus pecados, vou dizer: papai, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E todos os dias aquele pai, irmão, deveria ficar ali na porteira da casa. E um dia ele viu de longe, vindo um jovem que tinha saído gordo, agora está magro, alquebrado, os ossos estão visíveis na sua pele, estiolado, esmigalhado, acabrunhado, envergonhado, tropeçando. Os pais de família naqueles dias não correm, são homens honrados, mas o pai se esquece de todo o protocolo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, levantou suas vestes, correu, o abraçou, o beijou, o ajudou a confessar seu pecado. Pai, pequei diante dos céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse para os serventes: trazei depressa a melhor roupa, coloque um anel no dedo, o selo da família, a sandália dos pés, vamos matar o novilho gordo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se você está humilhado como esse pródigo e diz: irei para o meu pai, eu gostaria de lhe dizer que porque Deus deu Jesus na cruz, se você se humilha e ora e clama o perdão do Senhor, como ouviu nessas condições, quem vem correndo ao seu encontro é o Senhor. Arrependa-se hoje dos seus pecados, diga: Deus, eu tenho pecado contra ti, de todas as minhas falhas. E de repente você verá o Senhor correndo ao seu encontro, sinta o beijo. Louve a Deus pela celebração. O Senhor diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e hoje foi achado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se humilhe hoje, confesse e sinta o abraço, e sinta o beijo, e seja restaurado, e seja curado, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Você quer experimentar a restauração? Como experimentar a restauração, pastor? Reconheça a disciplina, reconheça que Deus restaura, reconheça as condições. Se você ouviu essa mensagem nessa noite e diz: pastor, eu preciso de uma visitação de Deus na minha vida, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé. A banda vai nos conduzir no cântico Vaso Novo. Esse eles tocam. E eu vou orar por você que ouviu essa mensagem hoje e disse: eu reconheço que a disciplina que eu tenho enfrentado vem de Deus, pastor. Eu reconheço que Deus tem o poder de me restaurar. Eu quero ser restaurado. E eu aceito as condições. Eu quero ser do povo de Jesus. Eu quero me humilhar. Eu quero orar. Eu quero buscar ao Senhor. Vamos lá? Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
A banda vai cantar essa estrofe novamente. Eu quero ser... Pode cantar, André. Enquanto o André canta, se você ouviu essa mensagem e diz, eu quero experimentar a restauração, gostaria que o pastor orasse por mim. Eu reconheço que Deus me disciplinou por amor. Eu reconheço que Ele tem poder de me restaurar. Eu me humilho, eu oro. Eu quero buscar o Senhor nessa noite. Eu quero que a minha vida seja mudada totalmente em nome de Jesus. Se você quer experimentar a restauração, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Jesus não precisa de você, é você que precisa dele. Então venha rapidamente, nosso culto está com um horário avançado. Se você deseja que nós oremos por você, saia do seu lugar, diga, Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Nós queremos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Chegue para frente para dar lugar para quem vem atrás. Nós vamos cantar a segunda estrofe. Como Tu queres. Vem à frente. Senhor amado, Tu és o oleiro e eu o barro. Quebra-me. Tem lugar aqui no meio, irmãos. Podem chegar para cá, ó. E faze-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Vou pedir nossos pastores para levantarem as mãos aqui, como pastores da igreja, em sinal de bênção sobre o povo, clamando a cura e a restauração. E se você deseja experimentar a restauração, quer que oremos por você, venha à frente rapidamente. Que o Senhor te visite com restauração, com salvação e com cura nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Querido Deus, eterno Pai, aqui estão os teus servos, os ministros que chamaste, com suas mãos levantadas, clamando para que tu derrames sobre o teu povo a tua bênção. Deus, se alguém aqui foi disciplinado pelo Senhor, que essa pessoa reconheça o teu amor e se volte para ti. Se alguém aqui precisa de restauração, que o Senhor visite essa pessoa com avivamento, ouça dos céus, perdoe o pecado, sare a alma, sare a vida, sare a terra, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, hoje nós somos o teu povo. Somos chamados pelo nome de Jesus, fomos comprados por Ele. Pai, nós nos humilhamos, nós renunciamos o controle da nossa vida. Ó Deus, ela está totalmente nas Tuas mãos. Nós Te buscamos, nós pedimos perdão de pecados, nós consagramos nossa vida ao Senhor nessa noite. Deixa-nos conhecer-Te mais, Deus. Traz restauração sobre nós, traz salvação na tua casa, traz avivamento, traz restauração na família. Converte muito povo aqui. Que a igreja de Manhuaçu experimente um tempo de restauração, porque o Senhor resolveu abrir os céus e descer, e derramar a tua graça, e revelar a tua glória, e exaltar a Cristo sobre todas as coisas. Restaura o teu povo, Deus, e derrama sobre nós a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão, diga para ele que Deus te restaure, que Deus te reavive, que Deus te cure, que Deus te renove, em nome de Jesus. Que o Senhor te visite com restauração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Igreja pode sentar-se, palavra com o nosso pastorzão ou com louvor aqui.